pessoal, nós vamos resolver agora a correção da questão 47 da página 96 do livro didático. Já que estamos trabalhando com multiplicação de matrizes, esse foi um exercício que vocês fizeram em casa para colocar em prática o conteúdo. E agora vamos iniciar a correção para que vocês possam conferir em casa os seus resultados, os seus acertos e para compreender melhor o conteúdo. Então, a questão era bem específica, pedi para você multiplicar as matrizes seguintes. Na letra A, tinha uma matriz de ordem 2 por 1, duas linhas e uma coluna, vezes uma matriz de ordem 1 por 2, uma linha e duas colunas. Lembrando que a condição para que aconteça a multiplicação de duas matrizes é que ela tenha a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Como assim? A minha primeira matriz, se ela tiver duas linhas, a minha segunda matriz que eu vou multiplicar tem que ter duas colunas, ou vice-versa. Eu preciso ter duas matrizes com o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá certo? Você tem que analisar muito bem número de linhas e número de colunas, tá certo? Então, a nossa matriz, a primeira tem duas linhas e a segunda tem duas colunas. Então, dá certo acontecer a multiplicação entre essas matrizes. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar primeiro a primeira linha pela primeira coluna da segunda matriz. Então, fica 1 vezes 4. Agora, eu vou pegar essa primeira linha e vou multiplicar pela segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes menos 3. Depois, eu vou pegar a segunda linha, multiplicar pela primeira coluna, 2 vezes 4. E vou pegar a segunda linha e multiplicar pela segunda coluna. Então, fica 2 vezes menos 3. Depois que eu faço a multiplicação, eu vou fazer o quê? Eu vou resolver essas multiplicações. 1 vezes 4, 4. 1 vezes menos 3, menos 3. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes menos 3, menos 6. Então, resultou em quê? Em uma matriz de ordem 2 por 2. Duas linhas e duas colunas. A letra B. A letra B, ela já tem uma matriz de ordem 3 por 2. 3 linhas e duas colunas. Vezes uma matriz de ordem 2 por 1. Duas linhas e uma coluna. Observe, número de colunas igual a número de linhas. Então, é uma condição que dá para acontecer a multiplicação entre essas duas matrizes. Então, vamos lá. Você vai pegar a primeira linha vezes a primeira coluna. Então, vai ficar menos 2 vezes 0 e mais 1 vezes 3, certo? Peguei toda a primeira linha vezes a primeira coluna. Depois, você vai pegar a segunda linha vezes essa primeira coluna. Então, fica menos 1 vezes 0, mais 0 vezes 3. Terceira linha vezes primeira coluna. 1 vezes 0, mais 4 vezes 3. E aí, depois você resolve essas multiplicações e, por seguinte, a soma. Então, fica menos 2 vezes 0, 0, mais 1 vezes 3, 3. Menos 1 vezes 0, 0, mais 0 vezes 3, 0. 1 vezes 0, 0, mais 4 vezes 3, 12. E depois realiza a soma. 0 mais 3 igual a 3, 0 mais 0, 0, e 0 mais 12, 12. E resultou em quê? Em uma matriz de 3 linhas e uma coluna, ok?